Fala pessoal, beleza? Jonas aqui. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como desenhar em perspectiva. Então, já deixa seu like e se inscreve no canal para dar aquela força, beleza? E bora lá pro vídeo. Saber desenhar em perspectiva é um dos pontos mais importantes do desenho. Isso independente do tipo de desenho que você queira fazer. Até porque a perspectiva é um dos elementos que possibilita enxergar aquela imagem no papel como se fosse um objeto ou uma paisagem real. Só que existem diferentes tipos de perspectiva, cada um com o seu uso específico. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a desenhar a perspectiva central, também conhecida como perspectiva cônica ou perspectiva com pontos de fuga. Essa é a perspectiva mais utilizada no desenho artístico para representar alguns elementos, como ruas, prédios, cidades, ambientes em geral, quartos, salas e por aí vai. Além, é claro, de desenhar personagens. E sim, você precisa ter um conhecimento de perspectiva para conseguir desenhar melhor seus personagens. E para começar essa série de perspectiva, eu vou te mostrar no vídeo de hoje como desenhar com um ponto de fuga, que é o mais simples da perspectiva central, beleza? Então, antes de mais nada, precisamos entender o conceito de perspectiva no desenho, e que pode ser definido como métodos utilizados para representar objetos em seus tamanhos e posições corretas, ou seja, igual a nossa visão supostamente os veria. E para desenharmos em perspectiva com um ponto de fuga, precisamos entender basicamente 4 coisas. A primeira, que é o que é a linha do horizonte, que basicamente é a linha imaginária que determina a altura dos olhos de quem está vendo. Essa linha, ela não precisa estar necessariamente no meio da folha, aqui ela só está no meio porque fica mais fácil de explicar. Mas você pode fazer ela mais para cima ou mais para baixo, dependendo do que você quer desenhar, beleza? A segunda coisa que você precisa entender é o ponto de vista ou plano de visão, que é o ponto que se encontra o observador, ou seja, é o ponto onde a pessoa que está vendo a cena toda se encontra. A terceira coisa que você precisa entender é o que é o ponto de fuga, que é o ponto na linha do horizonte onde as linhas de fuga irão se encontrar. E as linhas de fuga, por último, que são as linhas que se encontram no ponto de fuga, criando assim a noção de perspectiva no desenho. Mas claro, isso tudo de maneira bem resumida, até porque o conceito de perspectiva com pontos de fuga é algo extremamente amplo de ser estudado. Inclusive, tem livros por aí com mais de 300 páginas só sobre perspectiva. De qualquer forma, vamos ao exemplo prático para você entender melhor. Então, primeira coisa, pegue uma folha e trace uma linha reta na horizontal. Essa linha será a nossa linha do horizonte. Lembrando, a linha não precisa ficar exatamente no meio da folha, beleza? Em seguida, marque um ponto bem no meio da linha do horizonte. Esse ponto será o nosso ponto de fuga, ou seja, é o ponto onde todas as linhas de fuga irão se encontrar. E como eu falei antes, temos ainda uma terceira linha, que é o ponto de vista ou plano de visão. E para facilitar o exemplo, eu vou deixar ela bem no meio da folha, beleza? Então, feito a linha do horizonte, o ponto de fuga e o ponto de vista, chegou a hora de começar o nosso desenho em perspectiva. E como estamos desenhando com um ponto de fuga, existe um certo macete, e que funciona bem para quase tudo que você for desenhar com um ponto de fuga, que é basicamente desenhar o objeto em 2 dimensões e depois transformar ele em um objeto tridimensional. E eu sei que ficou meio confuso, mas calma que você vai entender. Então, imagine que você queira fazer um paralelepípedo em perspectiva. Para desenhar esse paralelepípedo, você só precisa fazer um quadrado. A partir desse quadrado que você vai traçar as linhas de fuga e transformar ele em um paralelepípedo em perspectiva. E para fazer isso, basta traçar as linhas dos cantos desse quadrado até o ponto de fuga. E depois, com as linhas de fuga formadas a partir do quadrado, faça um segundo quadrado, de modo que seus cantos estejam alinhados com as linhas de fuga. Em seguida,
conecte as linhas do primeiro quadrado com as linhas do segundo quadrado. Depois, apague as linhas de fuga e pronto! Você terá feito um paralelepípedo em perspectiva utilizando um ponto de fuga. Utilizando esse mesmo princípio, é possível desenhar o paralelepípedo em diferentes locais e diferentes tamanhos, possibilitando assim criar diferentes tipos de objetos e também diferentes tipos de estruturas. Você pode desenhar, por exemplo, um prédio, uma casa ou qualquer outro tipo de desenho, beleza? Por fim, mas não menos importante, vale destacar que existem vários desenhos que podem ser feitos com apenas um ponto de fuga, como por exemplo ruas, prédios, casas, ambientes internos, paisagens e muitos outros. Mas alguns desses são um pouco mais complexos do que desenhar um paralelepípedo em perspectiva. Então, comece praticando desenhar um paralelepípedo ou um cubo e com o tempo você vai conseguir desenhar coisas mais elaboradas, estruturas mais elaboradas. Vale dizer ainda que existe uma infinidade de desenhos que não podem ser feitos com apenas um ponto de fuga, sendo necessário utilizar 2 ou mais pontos de fuga. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. E bom, esse foi o vídeo de hoje sobre como desenhar em perspectiva com um ponto de fuga. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então, até a próxima!